Boa tarde, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero em Deus que tudo bem. Ontem eu não consegui gravar, então eu queria falar um pouquinho a respeito do evangelho de ontem, né? Só pra gente ver a sequência dos evangelhos aí que o São Marcos escreve, vendo um pouquinho lá, trazendo as palavras de Jesus. Aquela mulher que pedia socorro pela cura da sua filha, que sofria de um espírito imundo, e Jesus diz a ela que não convém, né? Dar o pão aos cachorrinhos. Primeiro sacia a fome dos filhos. E ela responde que mesmo os cachorrinhos, mesmo as migalhas dos filhos que caem embaixo da mesa, serviam para curar e alimentar, né? Então, Jesus fica abismado com aquela fé, ele fica maravilhado por ver a fé daquela mulher. Jesus diz aquilo para aquela mulher porque ele queria diminuir aquela mulher? Claro que não. Jesus jamais vai nos diminuir. Ele sabe, né, a nossa essência. Nós somos fruto do Pai e Ele sabe o valor de cada um. Mas Ele quis mostrar ainda hoje para nós que devemos ter uma fé assim, né? Que não é diante das situações complicadas da vida ou de uma resposta maldada que a gente deve desistir das coisas de Deus. Sim, devemos fugir das tentações e prestar atenção àquelas tentações que não vêm de Deus, né? Que vêm do mal. Mas muitas vezes Deus vai nos tentar a viver a prova, né? Vai nos dar uma prova no caminho para que a gente passe por ela, para que a gente seja capaz, né? De vivenciar e para chegar àquilo que Deus quer para nós, né? Porque senão seria muito fácil, seria tudo, ninguém valorizava. Pois é, para melhor entender hoje, então, a gente vai ver que o Evangelho segue, né? Vamos pedir a graça do Espírito Santo para nos dar entendimento sobre tudo, todas as coisas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho que vamos ver hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 7, do 31 ao 37. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfta, que quer dizer, abra-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram. Sua língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contasse o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais ele anunciava. Cheios de grande admiração, diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que palavra, né? A que ponto a gente está ouvindo a palavra de Deus, né? A que ponto a nossa surdez para ouvir e entender aquilo que Cristo quer de nós? A que ponto usamos a nossa boca para anunciar a palavra, né? Para falar do bem que Deus faz na nossa vida. Eu anseio muito por uma fé maior do que eu já tenho. Graças a Deus,
Não posso dizer que eu não tenho fé. Eu sempre digo para Deus, eu tenho fé, mas eu peço a Ele todos os dias que aumente a minha fé. E hoje, então, eu peço a Deus também que nos abra a graça, né? Nos abra a vontade de aceitá-lo na nossa vida como Senhor e Salvador, e que seja sempre a nossa direção, né? Porque em muitos casos na vida nós não alcançamos a graça por medo, por não crer realmente, por não querer nos esforçar. E as provas vêm na vida para nos tirar desse comodismo e nos fazer merecedor daquela graça que Deus tem para cada um de nós. Porque Deus vai sempre querer que a gente tenha o melhor. Ele sempre quer o melhor para os seus filhos. Ele não vai nos pôr à prova porque não nos ama muito, pelo contrário, porque nos ama muito. Ele nos põe à prova porque Ele nos ama imensamente. Ele quer sempre que a gente entenda, né? Que na nossa surdez, às vezes ouvimos uma palavra que logo cai no coração e se fala, é para mim. Mas aí depois a gente duvida, fala não, é muito para ser para mim. Por quê? Somos filhos de Deus, somos merecedor dessa bênção, somos merecedor da graça. É que às vezes precisamos nos esforçar um pouco mais, porque diz que Deus tem uma graça para cada um de nós. Só que a gente não sabe pedir, a gente não sabe lutar por essa graça, a gente não sabe agradecer, né? Usar da nossa boca, né? Para agradecer a Deus as graças que Ele tem já realizado na nossa vida e para as muitas que Ele tem a vir a realizar. Que se a gente confiar mais, a gente deixar que Ele seja, né, a direção da nossa vida, dificilmente vai dar errado. Mas a gente quer pegar todas as cargas, todas as dificuldades do mundo e achar que nós somos super mulheres, super homens e resolver todas as situações. Não somos. Sem a presença de Deus, a gente só vai fazer besteira, né? A gente só vai fazer besteira. Quando a gente começa a andar nos caminhos de Deus, as coisas ficam mais leves, mais suaves. Não quer dizer que não vamos ter aflições, não vamos ter prova. Exatamente aqui. Quando Deus prova, né, aquela mulher, Ele cobra alguma coisa para que a gente responda, né, esse chamado, responda essa fé, né? E nós às vezes não damos a atenção a isso, né? E a graça passa pela nossa vida e a gente fica lá no sofrimento porque a gente não soube ouvir, né? A gente não soube entender, ou então não soubemos falar, não sabemos nos expressar para Deus, né? O nosso desejo do coração, o desejo que a gente tem para que Deus faça, não a nossa, né? A minha vontade, mas que Deus faça na nossa vida a vontade dEle. Então hoje eu peço a Deus, por mim, por todos vocês, meus irmãos, que a gente esteja aberto a essa graça, né, de receber milagres na nossa vida. É claro que já acordar todos os dias já é um grande milagre, né? Mas se a gente nos pôr para receber essa graça, pedindo a Deus todos os dias que Ele faça em nós a sua vontade, né? Aqui eu vou ler uma palavra que se encontra em Jeremias no capítulo 20, versículo 7, que eu acho muito bonito, eu levo para minha vida. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então eu peço hoje que Jesus seduza-nos e que a gente se deixe seduzir por Cristo, porque é muito lindo encontrar essa graça. Eu tive uma experiência maravilhosa no Espírito Santo de Deus, quando eu deixei ser batizada no Espírito Santo. E até então eu me deixo seduzir por Cristo e eu sinto uma alegria tão grande. E eu peço a Deus que não só por mim, mas que todos vocês conheçam esse Cristo, né, que é tão vivo, tão presente na nossa vida. Aqueles que ainda não têm o hábito de ir na Santa Igreja, de mergulhar nesse Espírito Santo de Deus para receber essas graças que Ele tem a nos dar.
façam isso. Deixa-se seduzir por Cristo. Deixa que Cristo te ame. Abra seu coração, abra seus ouvidos, abra sua mente, sua boca para falar dele. Deixe Deus agir na sua vida todos os dias. Deixe Ele ser Senhor da sua vida. Deixe Ele administrar a tua casa, teu lar, tua família sempre. Não que você não vai ter provações, meu irmão. Vamos ter provações, igual essa mulher, mas ela não desistiu. Igual esse homem, né? Ficou tão feliz por ser libertado da surdez, né? Que Deus nos abençoe e nos ajude a nos libertar dessa surdez. Não deixa a gente mergulhar nesse Espírito Santo que só nos leva às coisas boas, né? Muitas provações às vezes, mas que não nos traz coisas ruins, claro que não. Vai nos trazer libertação, sabedoria, crescimento. Não só crescimento, às vezes na vida, né, que o mundo oferece de riqueza, de bens materiais, mas a melhor das riquezas, né? Que é a palavra de Deus, a sabedoria de buscar essa graça do Espírito Santo e deixar ser alcançado por ela. Então vamos agradecer a nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.